Bem, pessoal, vamos fazer aqui a revisão, então, e ver o que vai cair na prova de vocês de Sociologia. O primeiro tema, né, das primeiras questões, vai dizer respeito à diferença entre senso comum e ciência, né? Vocês precisam saber o que é senso comum e o que é ciência e de que maneira eles podem se complementar. São as duas questões que vão cair aqui na prova. Né? A ciência, ela é aquele tipo de conhecimento produzido de maneira sistemática, né, objetiva, aquela coisa que você para estudar aquilo. Né? É muito diferente, por exemplo, você saber que um lugar é violento e você procurar conhecer as relações de violência nesse lugar. Né? Você vai lá, você vai fazer um estudo, você vai traçar um método, o que você vai pesquisar, o que você vai olhar, quais são os pontos que você vai observar, com quem que você vai falar, você vai estar muito atento aos detalhes dessa questão, né? A ciência, ela procura saber os detalhes das coisas, né? Por isso que ela tem uma visão assim, mais ampla a respeito de tudo que ela pesquisa, e daí vai envolver a coleta de dados, experimentos, né? A comparação com outros estudos. Isso é uma coisa muito importante da ciência, né? Você primeiro estuda tudo que as pessoas já estudaram, o máximo possível, não tudo, né? Mas assim, você procura saber o que as pessoas já escreveram a respeito daquilo antes, e o que você produz também, tipo, o que um cientista produz, seja nas ciências sociais, seja nas ciências exatas, ele vai ser objeto de escrutínio dos outros cientistas, né? Como assim? Você publica um artigo, daí as outras pessoas vão ler esse artigo, vão falar se você, vão dar sua opinião, né? Vão dizer se você está falando besteira ou não, seu estudo ele vai ficar bem conhecido de maneira positiva, se ele for um estudo bom, ou ele vai ser mal falado, se ele for um estudo ruim, né? Isso é legal da ciência, assim, porque tem várias outras pessoas trabalhando junto, né? Elas olhando o que você está fazendo e tal, acaba sendo um conhecimento mais confiável, né? Porque você vai produzir de maneira mais profunda, né? Você vai produzir de maneira assim, colhendo dados, observando várias coisas, atentando aos detalhes, e você ainda vai ter outros cientistas observando, né? Também que trabalham naquela área, que também estudam aquele tema, observando o que você falou, né? Diferente do senso comum, que é aquele conhecimento que chega pra gente, assim, sem a gente ir atrás, né? Você não precisa fazer uma pesquisa, né? Você não precisa conhecer as pessoas que moram numa região, você não precisa fazer entrevistas, coletar dados, escrever um artigo, ler tudo sobre aquele lugar para você saber que um lugar é violento. Né? Só de ouvir falar, só do que as pessoas dizem, do que você vê no jornal, você sabe que um lugar pode ser violento. E isso é importante, né? Porque daí você não vai evitar de entrar nesse lugar, por exemplo. Né? Então, esse tipo de conhecimento ele também tem essa importância. O problema é que ele é incompleto. Né? É um conhecimento feito de uma maneira assim, bem assim, né? Como é que eu posso falar? Feito para ser útil no dia a dia, né? Não para produzir assim, conhecimento completo a respeito daquela situação. Então, assim, acaba que a gente acaba fazendo injustiças, né? Por exemplo, esse costume que a gente tem de muitas pessoas têm, na verdade, né? De serem preconceituosas com quem mora, por exemplo, nas favelas. Né, de ficar com essa coisa tipo, é perigoso, e tirar que quase todo mundo que está ali é bandido, né, que aquele lugar às vezes as pessoas exageram, né, dizem que é violento, muito violento, às vezes é violento, mas enfim, as pessoas lá têm uma vida normal, elas fazem suas atividades, elas são felizes, né, essa coisa assim, um conhecimento que muitas vezes ele gera preconceitos, né, especialmente quando ele fala sobre seres humanos, né, boa parte dos conhecimentos, dos preconceitos que a gente tem, eles surgem de conhecimento de senso comum, né, como é que vivem os homossexuais, como é que vivem os travestis, né, o preconceito racial, o racismo, ele vai muito disso, assim, de focar só em um lado da história, né, enquanto o conhecimento científico ele envolve tudo a respeito de um tema, ele procura conhecer o máximo possível os detalhes, né, o senso comum não, ele olha só um lado, né, ele só tem uma perspectiva, e às vezes a perspectiva ela não é mentirosa, mas ela é incompleta. Né, por exemplo, você olha para as travestis na rua, você vê só a prostituição, né, só a confusão, só o uso das drogas, e você não leva em consideração que essas pessoas têm uma vida, que elas são seres humanos, que elas têm vontade, que elas têm desejos, que elas têm sonhos, que elas têm uma vida muito dura, né, que elas chegaram ali porque elas foram muito excluídas, porque elas sofreram preconceito, porque elas não foram aceitas nem sequer pelos familiares, né, até os familiares delas não aceitam elas. Né, então, o que às vezes sobra para uma vida de uma pessoa dessas, né? O que sobra para um cara que está aí na rua fumando crack, né? Às vezes aquilo lá é melhor para ele, pelo menos mata a fome dele, né? Ele esquece dos problemas, que a gente não conhece a história da vida dessas pessoas, né? A gente não conhece o que elas passaram,
Normalmente, senso comum, a gente olha pra falar, um craqueiro na rua, vagabundo, não faz nada, e ainda vai me assaltar, vai me roubar meu celular pra comprar drogas, né? E é assim, esse conhecimento que a gente tem, né, sobre essa pessoa, tipo, um craqueiro tá ali pra roubar pra comprar drogas, ele tem a sua importância de certa forma, né, pra gente ficar ligado, pra gente ficar esperto, porque realmente, né, essa coisa pode ser verdade. Essa questão, se as pessoas falam muito isso, é porque isso às vezes acontece. Né? Mas também não é só isso, a vida dessa pessoa é muito mais além disso. Por que ela está na rua? O que levou ela a estar na rua? Né? Como ela vive? Que papel, de onde surgiu essa pessoa na sociedade? Por que é um tipo tão específico de pessoas que a gente vê nas ruas usando drogas, né, na Cracolândia e tal, né? Por que normalmente a maioria dessas pessoas são muito pobres, né? São pessoas quase, assim, boa parte delas são negros, né? Apesar de ter também outros tipos de pessoas, mas assim, se a gente for levar em consideração a maioria, né, tem um grupo ali, né? Uma característica social, né, que envolve essas pessoas. E a ciência vai estudar isso. Ela vai procurar saber quem são essas pessoas na sociedade, de onde elas surgiram, por que elas estão ali, né? Que tipo de vida elas levam, o que elas não tiveram acesso que eu e vocês tiveram, né? Como é que foi a família delas, como é que foi, que oportunidade de trabalho que elas tiveram, né? A ciência ela vai ser um conhecimento muito mais completo, né? E tendo esse conhecimento a gente pode mudar o nosso senso comum das coisas. Né, se a gente estuda bastante, se várias pessoas vão estudando essas questões, elas vão mudando a maneira de pensar. Né, a ciência ela tem uma coisa assim, de produzir um conhecimento muito especializado, em muitos detalhes, que realmente são para as pessoas da área. Né, a forma como os físicos fazem física, o jeito que elas entendem física, é uma coisa assim, praticamente inteligível para a gente. Né, ininteligível. Se a gente vê um livro avançado de física, a gente não vai entender nada do que está escrito ali, absolutamente nada. Às vezes sociologia também. Né? Mesmo de ciências humanas, se vocês lerem um livro assim, mais voltado assim, para os sociólogos mesmo, não para a população em geral, a gente não vai entender o que está escrito. Mas aí que entra a educação, né? Aí que entra os museus, os jornais científicos, né? Entram todos os métodos pedagógicos para traduzir esses conhecimentos científicos para as pessoas, para que elas aprendam, né, melhor essa relação, né, aliás, aprendam melhor o que esse conhecimento traz. Né? Às vezes esse conhecimento ele passa a fazer parte do nosso dia a dia, ele passa a complementar o nosso conhecimento de senso comum. Né? Tem vários tipos de conhecimento que eram científicos e que hoje em dia meio que todo mundo sabe. Né? A ideia, por exemplo, que existem micróbios, que existem germes, né? Era um conhecimento que surgiu no laboratório, ele surgiu nas universidades e hoje em dia mesmo as pessoas que não vão para a escola sabem disso. Né? Mesmo também outros conhecimentos relacionados às pessoas, né? A ideia de democracia, por exemplo, que todo mundo deve participar da política, que a política não deve ser só para algumas pessoas. Isso era uma coisa assim que surgiu, é um debate que surgiu entre os intelectuais e hoje em dia é uma coisa muito ampla que meio que todo mundo concorda em relação a isso. Por quê? Porque esse debate dos intelectuais acabou chegando para a população em geral, né? Através da educação, né? Dos jornais especializados, das revistas científicas, dos cursos, das escolas, dos museus, né? Todas essas instituições que têm essa missão de ensinar para as pessoas o que a ciência produz. Tá. Depois a gente vai entrar na prova, vocês vão ter uma questão sobre o contexto de formação da sociologia, bem parecido com essa questão que vocês têm no trabalho de vocês. O trabalho de vocês está bem parecido com a prova, só que a prova está um pouquinho mais simples. Né? Eu quero que vocês falem um pouco sobre como que esses acontecimentos eles foram fundamentais para o surgimento da sociologia. Né? A sociologia ela não é a ciência que estuda a sociedade, ela é uma ciência que estuda a sociedade. Antes de existir a sociologia, muita gente já falava sobre a sociedade. Todas as sociedades diferentes da nossa, né, vamos supor, sociedades indígenas, né, elas também têm um conhecimento sobre a própria sociedade, elas também pensam a própria sociedade, mas a sociologia ela faz isso de uma forma diferente e tem muito a ver com o contexto em que ela surgiu. Né? O contexto intelectual do iluminismo, do positivismo, né? Tá faltando um i aqui, botei aqui positivismo, né? Mas não é positivismo, é positivismo, desculpa. O iluminismo é aquela coisa do conhecimento se tornando cada vez mais popular, né? Daquela coisa do conhecimento deixar de ser uma coisa exclusiva para algumas pessoas muito privilegiadas e as pessoas passarem a pensar na importância de que o conhecimento chegue a todas as pessoas, e o conhecimento assim, não o conhecimento de senso comum, né, a forma de conhecimento científica, né, a filosofia,
né, o pensamento assim, racional, que não envolva só a religião, né, porque nessa época o mundo ele era muito assim, centrado na religião, né, as igrejas elas eram ainda mais poderosas do que elas são hoje, né, então tudo que as pessoas pensavam girava muito em torno do pensamento da igreja, e o iluminismo ele veio com essa coisa assim de, peraí, não, vamos, além desse conhecimento aí da igreja, isso daí está incompleto, né, tem tanta gente descobrindo, discutindo outras coisas que as igrejas não estão discutindo, vamos fazer esse conhecimento também, vamos divulgar esse conhecimento também, né? Uma coisa que surgiu muito importante no iluminismo foi a enciclopédia, né? Que era aquele livro que reunia uma série de informações sobre tudo, né? Sobre como são os países, como fazer alguns trabalhos básicos, tipo construir algumas coisas, costurar, fazer trabalho de marcenaria, né? A enciclopédia ela procurava ensinar o máximo de conhecimentos possível para as pessoas, né? E era uma época que poucas pessoas sabiam ler, né? Então isso vai estimulando, né? Vai criando, foi um movimento assim, de fazer com que as pessoas se tornassem mais inteligentes, que elas procurassem conhecer as coisas para além da igreja, né? E o positivismo ele surge depois, e ele é uma coisa assim que é um movimento que diz que só o conhecimento científico é válido, né? Vem aquela coisa assim, tipo, esqueçam tudo que a igreja fala porcaria, né? Esses conhecimentos senso comum, esses preconceitos que a gente carrega por gerações, que a vovó conta, isso tudo é balela. O que a gente tem que prestar atenção no que os cientistas falam, né? Os primeiros sociólogos, eles eram positivistas. Eles eram pessoas que acreditavam fielmente que a ciência era a única forma de conhecimento válida, e ela era uma forma de conhecimento que ela poderia resolver tudo, né? Os primeiros sociólogos eles achavam que a gente estudando a sociedade, a gente poderia entender a sociedade e resolver os problemas da sociedade, inclusive prever como é que seria a sociedade no futuro. Hoje em dia os sociólogos não pensam assim, mas os primeiros sociólogos, por exemplo, o Augusto Comte, o Émile Durkheim, eles pensavam dessa forma, né? E nesse movimento positivista surgiu até o lema da nossa bandeira nacional, que é Ordem e Progresso. Esse lema Ordem e Progresso ele vem da sociologia. Ele vem da sociologia feita pelo Comte, que achava que estudando a sociedade a gente conseguiria entender os problemas da sociedade, conseguiria propor soluções para a sociedade e daí reorganizar a sociedade e trazer ordem para a sociedade. E a partir dessa ordem que a gente traria para a sociedade, chegaria o progresso. Não é uma forma de pensar muito dessa época. Os sociólogos hoje em dia não pensam tanto assim, né? Até essa ideia de ordem hoje em dia é um pouco questionada, né? Porque a ordem ela vai envolver uma relação de poder, de controle sobre as pessoas, que as pessoas se comportem de um jeito assim que o Estado queira que elas se comportem, né? E vocês vão estudar ao longo quando vocês forem estudar sociologia, vocês vão entrar em contato com essa questão. Não vamos focar nisso não. Mas hoje em dia a sociologia não pensa tanto dessa forma, né? Mas a gente está vendo aqui como a sociologia surgiu, né? Com essa coisa de, tipo, a gente tem que entender a sociedade e a sociologia vai ser um objeto de transformação da sociedade. A gente vai entender a sociedade e vai conseguir estabelecer uma ordem, fazer com que as pessoas se comportem de um jeito que a sociedade fique mais ordeira, menos confusão, menos violência, menos treta, né? Porque era uma época de muita transformação social, né? E entra aí o contexto sócio-histórico, né? A sociologia surge no momento que a Europa, né? A sociologia surge na Europa, entre a Alemanha e a França, em que várias coisas estão acontecendo, né? Um grande acontecimento é aquela coisa dos nobres, né, estarem perdendo poder. Várias revoluções, né, a mais importante delas é a Revolução Francesa, mas em vários países tem outras revoluções parecidas. Eles buscam questionar essa coisa. Por que esse cara, só porque ele tem um sobrenome, ele é melhor do que eu? Por que ele pode participar da política e eu não posso? Né? A burguesia, que eram as pessoas muito ricas, mas não eram nobres, começam a questionar isso e começam a provocar uma série de revoluções para fazer com que isso se transforme. E mais ou menos assim, um pouco depois, né, depende do país, alguns países um pouco depois, alguns países durante esse processo, surge o que a gente chama de Revolução Industrial, né, em que surge a indústria, surgem as fábricas, né, as tecnologias que transformam muito as relações de trabalho. Então as pessoas saem do campo, vão todas para a cidade, as cidades ficam enormes, né, a maior parte dos trabalhos passa a ser nas fábricas. E quem são os donos dessas fábricas? Quem se tornam grandes milionários, né, os grandes ricos do mundo sendo dono dessas fábricas, né? Essa classe burguesa que conseguiu vencer a nobreza, né, conseguiu subir na vida, conseguiu ascender, conseguiu se destacar, conseguiu participar da política, né, conseguiu chegar num lugar onde ela não chegava antes, e aí quando ela chega nesse lugar onde ela nunca tinha chegado antes, ela consegue se tornar ainda mais rica, né, porque ela passa a ter controle sobre a política também. Antigamente, a política os nobres metiam muito o bedelho em como é que os burgueses iam enriquecer. Né, eles que decidiam o que os burgueses iam fazer, como é que eles iam
cuidar dos negócios dele, né? Só a gente lembrar mais ou menos como é que era aquela relação do Brasil colônia com Portugal, né? Não é a mesma coisa, mas é uma coisa parecida que acontecia, né? As pessoas que produziam aqui cana-de-açúcar só podiam vender para Portugal. Quem dizia isso eram os nobres. Os nobres falavam, não, vocês vão produzir aí e vão vender aqui só para Portugal, né? Na verdade, quem produzia essa cana-de-açúcar no Brasil eram pessoas nobres também, né? Mas assim, essa relação acontecia muito parecida na Europa entre os burgueses que produziam algumas riquezas e os nobres que controlavam a política, né? E a partir do momento que os burgueses passam a participar da política também, eles ficam muito livres para fazer o que eles querem com a economia deles, com os bens deles, né, com as fazendas, com as fábricas deles. E daí eles passam a explorar muito a mão de obra das pessoas, né, das pessoas que trabalham na fábrica. Vocês devem ter estudado em Revolução Industrial, né, como é que era no começo da Revolução Industrial. As pessoas trabalhavam muito, elas não tinham quase descanso, não tinham férias, não tinham final de semana, não tinham 13º, adicional por hora extra. Tudo isso foi conquista dos trabalhadores através das greves, dos protestos, né. De início não tinha nada disso, né? E os sociólogos estavam observando essa situação, né, de grande desigualdade, de grande convulsão social, né, as revoluções acontecendo por todo lado, os nobres perdendo poder, os burgueses subindo, né, se tornando mais poderosos, e isso chegando à custa de revoluções, né, e ao mesmo tempo os trabalhos nas fábricas, as pessoas sendo exploradas, e as pessoas lutando pelo fim da exploração, lutando por condições de trabalho mais dignas, lutando por trabalharem, ganharem melhor, né, terem mais tempo de descanso. Isso tudo acontecendo, e os primeiros sociólogos surgem vendo esse contexto, né, vendo esse cenário de grandes mudanças e vendo com essa cabeça do iluminismo e do positivismo, né, vendo isso por um olhar bastante científico, tentando estudar isso de maneira bem sistemática, bem detalhada, acreditando que entendendo essa situação eles poderiam produzir uma sociedade mais ordeira, né? Então, assim, a sociologia ela vai surgir nesse momento, que as pessoas estão pensando de uma forma diferente, justamente no momento que as coisas estão acontecendo assim de uma maneira muito louca, né, tipo, muita mudança, muita transformação. Né? Então, assim, essas desigualdades, né, as desigualdades que durante muito tempo eram naturalizadas, né, as pessoas achavam, não, é assim mesmo, o mundo é assim, né, eu nasci plebeu, tem um cara que nasceu nobre, meu papel no mundo é esse, fazer o quê? Né, Deus quis assim, quem sou eu para questionar a vontade de Deus? Né, esse tipo de cabeça foi mudando cada vez mais, as pessoas começaram a pensar, não, isso deve... Por que isso acontece? Por que a sociedade é desse jeito? Por que esse cara nasceu melhor do que eu, porque ele tem um sobrenome X? Né, por que o fato de eu não ter nascido em uma família rica que tem dinheiro para comprar uma fábrica, eu sou obrigado a trabalhar 18 horas por dia para esse cara? Né? As pessoas foram começando a questionar as coisas. Né? E a sociologia é essa forma de conhecimento que surge nesse momento, né? Procurando fazer conhecimento através da ciência, através do método científico, daquilo que eu falei na última bolinha lá, né? Com metodologia, com coleta de dados, pegando os detalhes, né? Tentando entender as coisas bem profundamente, né, com essa cabeça e pensando assim, porra, nada disso é natural, né, isso não é natural. As coisas ficaram assim, a história fez com que as coisas ficaram assim. Mas por quê? Como que isso ficou assim? E o que a gente pode fazer para isso mudar? Né, a sociologia ela tem essa coisa de procurar contestar, né, o status quo. Né? O que é status quo? Status quo é as coisas como elas estão agora. A sociologia ela procura sempre questionar de onde como é que as coisas como elas estão agora ficaram como elas estão agora. Elas não foram sempre assim. Várias coisas aconteceram para que elas chegassem aqui. Né? Então, a sociologia tem essa forma de conhecimento que procura tem aversão a essa ideia de tipo, o mundo é assim mesmo, vamos deixar as coisas do jeito que elas estão, né? Infelizmente as coisas são assim, Deus quis assim, né? Essa coisa tipo, de que as coisas são naturais, que elas são assim mesmo, a sociologia tem uma certa aversão, né? E ela surgiu nesse momento, né? De questionar com uma cabeça científica as grandes desigualdades sociais daquele momento que ela surgiu ali entre o século XVII, século XVIII e século XIX, né? Então fiquem atentos a essa questão também. Né? E daí surge isso que a gente chama de pensamento sociológico, né? Que envolve essa ideia, né, de estranhar o que não é familiar. Né? A sociologia ela estuda coisas que para a gente às vezes elas são extremamente comuns. Tem temas na sociologia que a gente vai estudar coisas que a gente não faz muita parte do nosso dia a dia, que a gente não conhece muito bem. Mas tem coisas que a sociologia procura entender que a gente conhece muito bem. Né? A gente tipo, faz assim, que coisa que está no nosso dia a dia mesmo, tipo a nossa família, né? O que a gente chama de instituição da família tradicional. O papai, a mamãe, o filhinho, o papai trabalhando fora de casa, né? Com uma amante,
ou a mamãe trabalhando dentro de casa, né, só cuidando dos filhos, sem ter ido para a escola direito, né, apenas alfabetizada, sem ter se profissionalizado, sem poder trabalhar fora de casa, tendo que se sujeitar ao marido, né, tendo essa dependência do marido, às vezes mesmo sofrendo violência, não podendo fazer nada, porque o que ela vai fazer? Ela sempre foi dona de casa, como é que ela vai trabalhar? Né? E, enfim, dependendo muito, né, do marido, e esse tipo de coisa pra gente às vezes é muito normal, né? E a sociologia vai procurar, tipo, normal nada, né? Por que isso é assim? Né? Eu sei que quase todas as famílias são assim, mas por que elas são assim? Né? Isso que é estranhar o familiar. É botar um porquê atrás dessas coisas que a gente conhece, às vezes, tão bem, que fazem muita parte da nossa vida. Por que o homem ele está nos lugares de decisão? Por que tem tão pouca mulher cientista, tão pouca mulher política, tão pouca mulher nas empresas? Né? Isso tem mudado, mas ainda assim, né? E tem mudado muito recentemente. Até pouquíssimo tempo atrás era realmente muito pouca. Né? Por que isso? Né, aquela coisa de colocar os porquês nas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. E daí, você colocando porquê, você vai atrás do porquê. Né, por que as relações são assim? Né, por que existe essa desigualdade entre homens e mulheres tão grande? E daí, a partir do momento que você entende o porquê disso, você entende, né, e daí a gente vai estudar. A partir do momento que você entende o porquê dessa relação, você para de encarar isso como natural. Essa coisa que para você era familiar, era natural, é assim mesmo, né? O papai trabalha lá fora, traz dinheiro para casa, a mamãe cuida dos filhos. Isso deixa de parecer natural, isso deixa de parecer comum, isso deixa de parecer uma coisa que é assim mesmo, que o mundo é assim. Não, o mundo não é assim. O mundo é assim, né, lógico, mas ele não é para ser assim. Né? As coisas não são desse jeito porque elas têm que ser assim. Elas não têm que ser assim. Por acaso, né, por características da nossa sociedade, a nossa sociedade é desse jeito. Mas a nossa sociedade é desse jeito, nesse momento. No passado ela era diferente, no futuro ela pode ser diferente, outras sociedades são diferentes da nossa, então isso não é natural. Isso é uma característica social da nossa sociedade. Né? Então a gente para de encarar essas coisas como sendo normais, como sendo assim mesmo, como, o mundo é desse jeito, fazer o que Deus quis assim. Não, a gente passa a pensar de outra forma, né? Tipo, não, isso tem uma história, isso tem uma explicação, isso tem um porquê. As coisas não são assim, e se elas têm uma explicação, se elas têm uma história, então elas podem mudar, né? As coisas não precisam ser desse jeito. As relações entre homens e mulheres não precisam ser desse jeito. As relações de violência não precisam ser desse jeito. Né? A partir do momento que isso deixa de ser natural pra gente, essas coisas passam a ser coisas que podem mudar, que podem se transformar. Em relação ao processo de socialização, né, que é o nosso primeiro tema que a gente está estudando em sociologia, é como que a socialização ela constrói a nossa identidade. Né? Tem a socialização primária, que de pequenininho a gente aprende lá as regras e os costumes básicos da nossa sociedade, né, e aprende sem perceber, né, não é um aprendizado assim, escolar, né, sistemático, é um aprendizado do dia a dia. Né? Você vai aprendendo que você... por exemplo, um menino ele vai aprendendo como é que a sociedade cobra que o menino ande quando ele vai andando de outro jeito. Né? Se o menino anda rebolando, as pessoas vão começar a fazer piada, vão começar a ter preconceito contra ela, contra esse menino, vão começar a agredir esse menino, e uma hora ele vai, ou ele enfrenta isso, ou ele enfim, se rende a isso. Né? E, tudo bem, né? Procura ser mais controlado, vamos dizer assim, pelo menos na frente das outras pessoas, e ele acaba aprendendo que a regra dessa sociedade é o seguinte: homem tem um jeito de andar e mulher tem outro jeito de andar. Né? Essa é a regra dessa sociedade, porque em outras sociedades as regras são outras. Né? Essa coisa do comportamento do homem, do comportamento da mulher, são coisas de cada sociedade. As sociedades são diferentes, e ele vai aprendendo assim, né? Tipo, nessa sociedade eu sei que eu não posso fazer isso, a regra dessa sociedade não me permite, não é um costume dessa sociedade os homens andarem desse jeito, então se eu andar desse jeito as pessoas vão me zoar, as pessoas vão me agredir, as pessoas vão me odiar, né? Porque eu estou andando de um jeito diferente, só por isso. Né? Nesse momento a gente aprende esses costumes básicos, né? Do que é o certo, o que é o errado, o que é o feio, o que é o bonito, o que é o normal, o que é o anormal. Essa socialização primária, né? De pequenininho ainda, de criança, a gente vai aprendendo, né? O que é normal na nossa sociedade. E daí se a gente faz uma coisa que não é considerada normal, a gente é considerado um louco. Né? Imagina, na nossa sociedade é completamente anormal a ideia de você fazer algumas coisas na frente das outras pessoas. Você ficar pelado, você transar, você... fazer necessidades, né, na frente de outras pessoas. Na nossa sociedade isso é um costume absurdamente inaceitável.
apesar de que alguns anos atrás, né, o cocô, por exemplo, não era uma coisa tão reservada assim, né? As pessoas não chegavam a cagar uma exatamente na frente das outras, mas não tinha aquela coisa tipo, meu Deus, as pessoas não podem nem sentir o cheiro do meu cocô, né? Isso foi mudando, as sociedades foram criando essas regras e esses costumes com o passar do tempo, né? E você aprende essas regras, esses costumes, e daí cabe a você. Se você quebrar essas regras, você vai ser punido pela sociedade, né? Seja com desde a zoação, né, do preconceito, da não aceitação, às vezes até o crime, né? Tipo, algumas regras elas se tornam lei, né? Elas se tornam tipo, você não pode andar com os peitos para fora na rua. Nessa sociedade, tem várias sociedades que as mulheres andarem com os peitos de fora, igual os homens andam com os peitos de fora. Isso não é o menor problema. Não tem o menor problema, mas na sociedade em que a gente vive, proibiu as mulheres de mostrarem os seios na rua. E daí se uma mulher faz isso, ela pode ser presa, né? Então assim, você vai aprendendo e às vezes você nem questiona, né? É um aprendizado assim tão profundo, tão da primeira infância, que às vezes a gente nem questiona. E esse aprendizado nunca para, né? Ao longo da vida a gente continua aprendendo as regras de viver em sociedade, né? Alguns outros detalhes. E daí vai depender muito dos espaços que a gente acaba ocupando, né? Às vezes você chega numa profissão, né, e vai trabalhar num lugar assim que você nunca trabalhou antes, sei lá, na Câmara, e daí você vai ter que aprender um outro tipo de conduta que você tem que ter naquele lugar, né? O tom de voz que você pode falar, o jeito que você pode se vestir, os horários, o jeito de se comportar, de se dirigir aos superiores, né? Às vezes são coisas que a gente vai aprendendo até adulto, a gente vai aprendendo as regras da sociedade, né? Porque cada espaço da sociedade tem jeitos diferentes de conviver, né? Daí você vai e casa com uma pessoa de uma cultura muito diferente da sua, né? Você tem que aprender como é que você não vai cometer gafe na frente daquela pessoa, né? Você não vai ofender os parentes da pessoa que você ama, que nasceu numa cultura diferente, né? As culturas elas têm hábitos muito diferentes, né? Por exemplo, na nossa sociedade, você aliás, assim, depende da família, né? A gente tem a obrigação de oferecer, né, coisas tipo, para a pessoa comer na nossa casa, né? E mesmo assim, por exemplo, a pessoa almoçou, você oferece sobremesa, né? Você vai oferecendo até ela dizer não, até ela dizer que ela está satisfeita, não é? Isso é uma coisa muito comum na nossa sociedade. Tem outras sociedades que a pessoa não pode recusar. Se ela está na casa de alguém, ela não pode recusar as coisas, né? Se ela chega na casa de alguém e a pessoa oferece alguma coisa, é feio ela recusar, é feio ela falar não quero, obrigado, né? O costume dessa sociedade é as pessoas aceitarem. Agora imagina, um cara de uma sociedade que a gente tem que aceitar tudo que oferecem pra gente na casa da visita, e chega na casa de uma pessoa que na cultura dela é normal você oferecer sempre até a pessoa dizer não, né? A pessoa vai ficar comendo lá até acabar a comida na casa. Então assim, esse é o tipo de aprendizado que a gente tem que aprender ao longo da vida, né? Uma cultura diferente, não fez parte da nossa infância, até você perceber que aquela pessoa tá te oferecendo comida por educação, né? E daí você tem que quebrar o costume da sua sociedade e pensar, não, eu já entendi que ela só está oferecendo por educação, que é costume da sociedade dela continuar oferecendo, então eu vou recusar, porque senão isso daqui não vai parar nunca, né? Esse é o tipo de conhecimento que a gente não para nunca, né, de aprender, depende dos espaços que a gente ocupa, né? Se você vai para o exército, você vai aprender uma série de condutas lá do exército que tem que ter lá no exército, e se você não seguir essas regras lá no quartel, você pode ir até preso, né? Então esse processo de aprender a viver em sociedade nunca acaba. E daí quem faz parte desse processo, né? O que a gente chama de grupos sociais, né? Os nossos familiares, papai, mamãe, né? O pessoal da igreja, os coleguinhas de classe, os nossos amigos, a galerinha com quem a gente anda, né? Tipo, a galerinha do rock, pra quem é do rock, a galerinha da pichação, pra quem é da pichação, a galerinha do hip hop, pra quem é do hip hop, né? Tipo, são pessoas que a gente se identifica, que a gente vê coisas em comum, e a nosso universo acaba fazendo parte daquilo. O nosso jeito de falar, o nosso jeito de vestir, né? O nosso jeito de se comportar é muito parecido com daquelas pessoas, porque são as pessoas que chegaram na nossa vida, a gente criou uma relação de afeto com elas, os nossos interesses são parecidos e a gente acaba se aproximando delas, né? E isso tudo faz parte do que a gente chama de instituições sociais, nessas grandes coisas assim da sociedade que marcam muito o que é uma pessoa, né? A universidade vai marcar uma pessoa com educação superior, com diploma, e a pessoa sem educação superior sem diploma. O casamento vai transformar aquela pessoa solteira numa pessoa que agora tem uma família, em que ela vai ser encarada publicamente para as outras pessoas como alguém que tem a vida com uma outra pessoa, né? Essas pessoas não vão ser uma só, mas elas vão estar sempre unidas, né? O casamento, a aliança, né? A cerimônia do casamento vai marcar muito isso, né? A religião vai passar toda a moral, o código moral, o que é o certo, o que é o errado para essas pessoas,
né? A escola vai ensinar a gente a viver, conviver com as outras pessoas, conviver com a diversidade, conviver com quem é diferente da gente, né? Então, isso que a gente chama de instituições sociais também fazem muito parte da nossa vida, né? E, então, assim, todo esse processo vai mudar muito quem a gente é. Né, todo esse processo de socialização, mesmo que a gente tenha nossos gostos, nossas diferenças, nossos jeitos de ser muito próprio, na sociedade que a gente nasceu, a sociedade em que a gente viveu, ela vai definir muito quem nós somos. Né? Se a gente vivesse em outra sociedade, se a gente vivesse em outra época, se a gente vivesse em outro lugar, a gente seria pessoas um pouco diferentes, porque o que a gente conheceria seriam coisas diferentes, com quem a gente conversaria seriam pessoas diferentes, o que seria mostrado para nós como certo ou errado seriam coisas diferentes. Então não tem como a gente ser a mesma pessoa, né? Mas isso não significa também que nós somos apenas marionetezinhas da sociedade, né? Eu posso recusar essas regras, eu posso recusar esses costumes, eu posso respeitar eles apenas parcialmente, e eu posso inclusive querer lutar para que eles mudem, para que essa sociedade mude. Eu posso fazer parte de um movimento social, eu posso ser uma pessoa rebelde, eu posso me engajar em uma militância e fazer com que a sociedade mude. Então a gente também pode transformar a sociedade, né? Então, assim, esses são os temas da prova de vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se eu acho que a prova de vocês está bem objetiva. Eu acho que ela está bem de pergunta e resposta, sem muito mistério, né? Eu vou só dar uma olhadinha aqui nas questões para ver se tem alguma coisa que eu preciso acrescentar. Ó, vocês vão ter que, então, falar, né, a diferença entre senso comum e ciência, dizer como é que o senso comum e a ciência, se elas são coisas diferentes ou se elas são coisas que podem se complementar e como, né, de que maneira, e porquê, né, justificar o porquê. Vocês vão precisar explicar como é que esses grandes acontecimentos, né, que formaram a sociologia foram importantes para a sociologia surgir, né, em que sentido, o que esses acontecimentos têm de especial para fazer a sociologia ser o que ela acabou sendo, né, esse tipo diferente de fazer conhecimento sobre a sociedade. Vocês vão precisar explicar aquela coisa do pensamento sociológico, né, de estranhar o natural, estranhar o familiar, aliás, e desnaturalizar o que é considerado natural, né, vocês vão ter que explicar isso daqui. Daí, em relação ao processo de socialização, vocês vão ter que explicar o que é o processo de socialização, né, e suas diferentes fases, né, socialização primária, secundária, né, falar como que as instituições sociais, os grupos sociais fazem parte da socialização. E vocês vão ter que explicar também como é que a gente, apesar de a gente ser socializado numa sociedade, né, e a gente aprender as regras e o costume delas, né, e aprender como viver nessa sociedade, como é que a gente pode transformar essas regras e esses costumes. Tá? Basicamente é isso que vocês vão ter que fazer na prova. Um beijo, um abraço e boa sorte.